nosso canal Na Ponta da Língua. Hoje, principalmente aí para o pessoal do sexto ano. Hoje vou falar sobre a estrutura de um texto narrativo, o enredo, as partes de um enredo, introdução, conflito, clímax e desfecho. Vamos acompanhar. Muito bem, pessoal aí do sexto ano. Vamos aqui ver o texto narrativo. É uma narrativa de terror. Então, que ela começa assim, temos como título o Mistério da Casa Abandonada. Na pequena cidade de interior, havia uma casa atingida no fim da rua principal. Diziam que estava abandonada há muitos anos. Pedro, um garoto curioso de 12 anos, sempre passava por ela quando voltava da escola. A fachada descascada e as janelas quebradas despertavam sua imaginação. Muito bem, pessoal, essa parte inicial, muitos chamam de situação inicial, mas comumente se chamam de introdução. Isso é o início de um texto narrativo. Então, se percebe-se que na introdução de um texto narrativo, vamos até classificar essa primeira parte aqui, pessoal, como introdução. Vamos classificar como introdução. Vou só abreviar aqui, introdução. Não é a mesma coisa que escrever no quadro. Então essa parte aqui, por que é a parte inicial? Algumas características que vocês devem identificar na parte inicial, na introdução de um texto narrativo, que tem os seguintes elementos de um texto narrativo. Depois vocês consultem outro vídeo meu aqui sobre os elementos da narrativa. Então, alguns elementos da narrativa que vocês podem observar é o lugar. Pequena cidade, esse é o lugar. Havia uma casa antiga no fim da rua principal. Também aqui está destacando o lugar, não é? Casa antiga, está destacando o lugar. Diziam que estava abandonada há muitos anos. Pedro, olha só, Pedro é um personagem. Pedro já é um outro elemento da narrativa. Um garoto curioso de 12 anos sempre passava por ela quando voltava da escola. Pessoal, vamos lá. Identificamos elementos da narrativa como lugar e personagens. Alguns textos narrativos, pessoal, eles já vão logo dizendo o tempo, já vão dizendo o lugar, vão dizendo os personagens. Além dos elementos da narrativa, para identificar uma introdução, o início de um texto narrativo, são a questão da harmonia inicial, pessoal. Então, a ausência de conflito, ou seja, no início de um texto narrativo, há aquele momento de paz, de harmonia, ausência de conflito. Então, cada personagem está cumprindo ali seu papel normalmente. Então, não tem confusão, não tem conflito aí. Então, para identificar a parte inicial de um texto narrativo, porque eu estou falando de uma narrativa linear, que tem começo, meio e fim. E tem outros tipos de narrativa não linear, que aí é preciso muita atenção para você distinguir quem é a introdução, o que é o conflito, o que é o clímax e o que é o desfecho. Na outra parte do texto, pessoal, nós temos aqui. Certo dia, Pedro ouviu um barulho estranho vindo de dentro de casa. Atenção, atenção, atenção. Até aqui, ó, Pedro ouviu um barulho estranho vindo de dentro de casa. Pessoal, observe que aquela harmonia, aquela paz inicial que a gente viu lá na introdução, ela foi quebrada
por algum fato estranho, algum fato incomum, que nesse caso foi o barulho ouvido por Pedro. Parecia um choro baixo e contínuo. Mesmo com medo, ele decidiu se aproximar para descobrir o que estava acontecendo. Notem, pessoal, que essa parte da narrativa é denominada de conflito. Conflito. O conflito é a parte da narrativa que quebra aquele momento de paz visto lá na introdução. Seus amigos diziam que o lugar era mal assombrado, mas ele queria provar que aquilo não passava de invenção. Pessoal, vamos para outra parte da narrativa, né? Aqui já começou o conflito, outra parte da narrativa, que é essa. Com o coração acelerado, Pedro empurrou, só um momento aqui. Com o coração acelerado, Pedro empurrou a porta entreaberta e entrou. O som ficou mais forte. Ao chegar à antiga sala, viu se mexendo atrás de um móvel coberto de poeira, tremendo, afastou os objetos e encontrou o cachorro preso, magro e assustado. Pessoal, observem que nessa parte aqui, ó, a gente nota certa tensão na narrativa. Essa parte, gente, ela é denominada clímax. Clímax. O clímax, essa parte da narrativa, é o momento mais dramático, o momento mais tenso da narrativa. Observe que como cria um suspenso quando eu narro. A porta entreaberta, o som forte, ao chegar à antiga sala, viu-se mexendo atrás de um móvel. O que será? E cria aquela expectativa na gente. O que está se mexendo? Então, essa parte mais dramática, pessoal, pós-conflito, é chamado de clímax, que é aquela parte onde a gente rói as unhas porque não sabe o que vai acontecer. Então, esse é o ápice da narrativa, é o momento mais tenso. E aí, pessoal, como é que eu faço para resolver esse conflito e esse problema que eu acabei de ver aqui? Eu vou passar para uma outra parte da narrativa, que é esse final aqui. Aliviado, Pedro chamou ajuda e conseguiu libertar o animal. A casa não era mal assombrada, apenas escondia um ser que precisava de cuidado. O garoto voltou para a casa orgulhoso por ter enfrentado o medo. A antiga casa nunca mais pareceu tão assustadora. Então, pessoal, esse aqui é chamado o desfecho. O desfecho ou desenlace. Tinha um laço lá no início, né, que estava interrompendo, e aí de repente, que tinha um nó cego, aí de repente o desenlace, que é o desfecho, é o final da narrativa, é o final da história. É a resolução do problema. Agora, pessoal, tem narrativas que pode ter um desfecho feliz e tem narrativas que podem ter um desfecho triste. No caso, essa narrativa teve um desfecho o quê? Feliz. Porque o menino percebeu que era somente um gato que precisava de ajuda. Muito bem. E aqui, pessoal, tem outro texto aqui para vocês, né? Depois vocês pausem o vídeo para ver. Também é sobre o mistério de uma casa abandonada. E vocês podem notar que ele já está bem dividido, né? Então, já temos aqui a introdução, a parte inicial, nós temos o conflito. E aí, se for mais adiante, vocês podem notar que nós temos o clímax e, por último, o desfecho. E, por último, aqui o desfecho. Então, pessoal, vocês podem dar uma olhada nesse texto, podem pausar o vídeo para estar dando uma olhada nesse texto, ver como tudo está dividido
E aí, pessoal, a gente pode colocar, se for oportuno, eu posso colocar o texto e a atividade aqui na descrição do vídeo para vocês fazerem a resolução. Certo? Então vocês podem colocar aqui nos comentários qual é a dúvida que vocês têm, que eu vou ter toda a atenção para respondê-la. Ok? Tudo certo? Ok, pessoal, agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, se inscrevam em nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações. Estamos com a meta de atingir 500 inscritos. Na última vez que acompanhei, que eu vi o canal, estava faltando 10 inscritos. Então, mas com a ajuda de vocês, nós vamos para uma meta ainda maior. Vai ser 500, vai ser 600, será 1000. Então, pessoal, compartilhe com os colegas de vocês, com os amigos de vocês esse vídeo. Fui!